Bom dia. Vamos meditar hoje aqui no Salmo de número 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles o demonstra. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aqui é um salmo a qual Asaf está expressando aqui, irmãos, a sua vida. Dizendo aqui que ele começou a olhar muito para a vida do ímpio, né, o seu bem-estar, as mordomias, luxúria, seus bel prazer. E chegou uma hora aqui que ele disse que ele quase, irmãos, se desviou da presença do Senhor.
por que que ele que se mantinha guardado, purificado, na casa do Senhor, vinha tanto sofrimento, tanta perturbação, enquanto o ímpio ele olhava e parecia que não tinha nenhum sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de perturbação. E ele chega a dizer aqui, irmãos, que ele ficou irado, ficou nervoso, né? Chegou até a ficar embrutecido o seu coração devido a essa situação. Né? Mas é aqui a gente vê, meus irmãos, que o mundo é desta maneira. O mundo jaz do maligno, e o maligno não está preocupado com o que é seus. A provação vem para aqueles que querem servir a Deus, que querem andar no caminho do Senhor. Esse sim é que o diabo está preocupado, e é por isso que passamos por luta, é por isso que passamos por desavença, porque ele está tentando nos tirar do caminho, nos tirar da presença de Deus. Mas aqueles que já o servem, para que ele vai se preocupar? Só que o castigo desses, irmãos, diz que logo virão. Diz que a sua vida é como um sonho, né? Parece que tudo está bem, tudo está bom, mas quando acorda, aí vem as suas lamentações, os seus problemas, as suas desgraças. Mas aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, é diferente. Nesse mundo passa por provações, passa por luta, mas o Senhor promete estar conosco e promete nos guardar e nos livrar de todo mal, assim como ele fez ali com Daniel na cova dos leões. Você vê que Daniel, o que ele estava fazendo? Guardando a palavra do Senhor, meus irmãos. Ele não quis se misturar, se contaminar com o manjar do rei. Ele não quis ali pecar contra o Senhor, se dobrar diante de uma imagem de escultura, mas o que ele queria fazer era obedecer o Senhor, se guardar para o Senhor. E foi o que ele fez. E devido a essa situação, você vê que o sofrimento de Daniel, a perseguição, era constante, irmão. Quando não era uma coisa, era outra. Quando não era um decreto, era outro. Sempre as pessoas tentando destruir Daniel, destruir a confiança, a fé de Daniel. Mas Daniel permaneceu fiel a Deus. E todos conhecem a história, sabem de que, devido à desobediência de Daniel, em continuar orando, buscando a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. E nesta cova de leões, irmãos, todos achavam que Daniel ia ser destruído, ia ser ali acabado. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que supre as nossas necessidades. E a gente vemos que durante aquele momento a qual Daniel passou naquela cova de leões, irmão, os leões ficaram sossegados, ficaram em paz. Nada fizeram com Daniel. Nada ali, nem sequer um arranhão teve em Daniel, porque o Senhor o protegeu e o guardou. E você vê que a perturbação foi tanta que até na vida do próprio rei, meus irmãos, diz que naquela noite o rei não dormiu. O rei dispensou os seus musgos, dispensou os seus servos e ficou agoniado ao ponto de até orar ao Deus de Daniel, pedindo para que o livrasse ou guardasse daquela situação. E o nosso Deus ali então, irmãos, não pela oração daquele rei, mas pela vida sincera de Daniel, guardou, livrou Daniel e tirou daquela cova. Mas nós vemos que quando Daniel saiu ali intacto, irmão, diz que o rei ordenou que todos aqueles que armaram aquela cilada contra Daniel e toda a sua família fosse jogado dentro da cova dos leões. E segundo nos diz a palavra, diz que antes que eles caíssem no fundo do poço, os leões já estavam estraçalhando, já estavam destruindo as suas vidas.
Mas Daniel, nada aconteceu. Então a vida do justo, irmão, daqueles que confiam em Deus é desta maneira. Temos luta, temos provações, passamos por momentos difíceis, mas sempre alcançamos a vitória. E além do mais disso, irmão, a nossa vitória não é só essa daqui, irmão, de podermos comprar um carro bom, uma casa boa, uma vestimenta boa, mas a nossa esperança, irmãos, é de um dia adentrarmos na cidade santa, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, a qual Deus tem preparado para nós. E Ele está oferecendo isso para todos, irmão. Ele não faz acepção de pessoas, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1. O nosso Deus, Ele ama a todos. João, capítulo 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas temos que fazer a nossa parte, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele não é ladrão nem salteador, mas Ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei na sua casa. Mas se não, diz que o Senhor sacode até aquela poeira, irmão, e vai para outro lugar onde existe pessoas que têm um coração sincero, uma vida sincera e que busca a Deus. Então digo para ti nesse dia, meu irmão, não se deixe se levar pela aparência do ímpio. Não se deixe se levar pela alegria momentânea do ímpio, mas espera no Senhor. Confia nele, porque assim como Asaf é a nossa vida, irmão. Tem momentos que parece que a gente estamos sendo sufocado, estamos sendo esmagado, mas a gente vemos que quando adentramos no santuário do Senhor, na morada do Senhor, meu irmão, que começamos a ouvir aqueles maravilhosos hinos, que quando ouvimos a palavra, os testemunhos de nossos irmãos, parece que somos revigorados, somos renovadas nossas forças e nós começamos a ter novo ânimo de podermos continuar no caminho do Senhor. É por isso que a Bíblia nos diz lá em Hebreus: não deixai as vossas congregações, não saia, mas comunica as vossas necessidades aos santos, não é aos ímpios, irmãos, é aos santos. Quantos hoje em dia têm comentado da sua situação com tantas pessoas e não comenta com seus irmãos? A Bíblia nos diz no Salmo de número 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, estarmos na presença de Deus, irmão, nos alegra e renova a nossa fé, para que venhamos continuarmos confiando, crendo e buscando esse Deus, assim como a vida desse homem chamado Asaf. Você vê que ele diz que quase que os seus pés escorregaram, quase que ele se desviou, quase que ele se afastou da presença de Deus. Mas ele glorifica e bendiga a Deus, porque quando ele chegou no santuário do Senhor, a mente dele se abriu, os seus olhos se abriram, e ele pôde contemplar e ver a realidade, irmão. Não viver somente de ilusão, de aparência, coisas que hoje em dia muitos estão vivendo. Às vezes tem um carro bom, uma casa boa, se veste muito bem, mas quando entra dentro de quatro paredes vem o desespero, vem ali a ansiedade, vem ali a tristeza, muitas das vezes vem até mesmo a vontade de tirar a própria vida, devido à situação que tem vivido. Uma situação de mentira, uma situação de enganação. Mas aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos, são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Porque nós temos um bom pastor, meu irmão. E o bom pastor, ele sabe aquilo que você precisa. Ele te leva onde tem o alimento para a sua alma e para ti, para a sua carne também. Ele não nos abandona, mas ele está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades. Quando Paulo estava naquele navio que ia naufragar,
o Senhor estava com ele. Quando eles caíram na água, nenhum se perdeu, porque o Senhor estava com eles. Quando chegou àquela ilha, irmãos, Paulo começou ali a juntar madeira para fazer uma fogueira, para que viesse aquecer a ele e os seus companheiros. Diz que uma serpente, uma víbora, morde Paulo, mas nada de mal acontece, porque a palavra do Senhor nos diz que nenhum mal, nenhuma praga vai chegar na sua vida, na sua casa. Ainda que beber algum tipo de veneno, nada vai acontecer, porque o Senhor, irmão, é aquele que nos guarda. Salmo de número 127 nos diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E aqui Asaf pôde contemplar e ver isso, irmão. E ele viu, irmãos, que toda aquela raiva, que toda aquela agonia, que toda aquela perturbação que ele estava passando, não resolveria o seu problema. Mas o seu problema, o único que poderia solucionar, era Deus. E então ele começa a se indagar e dizer, quem é, né? Cadê? Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Aqui a pergunta agora de Asaf, né? Quem é semelhante a ti, Deus? Não existe ninguém, nada semelhante a ti. E aí ele diz, né? Tu que tens feito ver muitos males e angústia, e me darás ainda vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza de noite, e me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem com a tua verdade, ó meu Deus. Eu te louvarei. Você vê aqui, ele está dizendo, eu vou te louvar, Senhor. Porque a gente sabemos, irmão, que não tem outro a qual merece o nosso louvor, a nossa glória, a não ser o nosso Deus, aquele que nos criou, nos formou e nos colocou sobre essa terra para a sua glória, para o seu louvor. E nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que Paulo está escrevendo a nós ali, irmão. O que pode nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a doença. O que pode? E ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui, graças a Deus, que Asaf abriu a sua mente, abriu o seu coração e entendeu isso, irmão. E se voltou para o Senhor e começou a louvar, a glorificar a Deus e a compreender que a vida do ímpio, irmãos, é uma coisa passageira. A alegria do ímpio é algo passageiro. Hoje está aqui, amanhã já não está mais, né? Não tem algo sólido, algo firme, mas ali está somente confiando no seu dinheiro, no seu poder, naqueles a qual estão ao seu redor, muitas das vezes comprando amigo para tentar ter uma alegria momentânea, mas aqueles que confiam no Senhor, meu irmão. Diz o salmista no Salmo 30, versículo 5, o choro pode até durar uma noite, não é eterno, irmãos. Só pode durar uma noite, logo vem a alegria, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, toda tristeza, toda angústia, toda perturbação, e Ele nos levará ao seu gozo, irmão, aonde ali estará o sol da justiça sobre as nossas vidas. Então nós não podemos ficar nos apegando em coisas, irmãos, corruptíveis, coisas a qual vem o ladrão e rouba, vem a traça, destrói, mas não, irmão, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Por isso que o salmista lá no Salmo de número 20 nos diz, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que guardou a Daniel na cova dos leões, guardou o salmista quando enfrentou o leão e o urso, quando enfrentou ali o gigante Golias. É este Deus que quer guardar a sua vida, a sua família, a sua casa, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor, confiar nele, esperar nele, ficar firme no Senhor,
porque grandes coisas Deus tem para fazer em nossas vidas, irmão. Olha tudo aquilo que você tem vivido até este momento, tudo aquilo que você passou, e você tem sempre cantado o hino da vitória, porque quando você pensa que está só, diz a palavra que é aí que o Senhor está conosco, é aí que o Senhor nos fortalece, é aí que o Senhor nos levanta, irmão, para podermos dizermos para esse mundo que temos um Deus todo-poderoso, que temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que nada pode ser impedido. Por isso, meu querido, não se deixe se levar pelas fantasias deste mundo, mas começa a partir deste momento a orar, a buscar e pedir para Deus fazer morada em seu coração, na sua vida, para que você possa louvar, glorificar e bendizer a Deus e contemplar, irmãos, o dia do Senhor, ao qual Ele virá para buscar a sua igreja, aquele a qual Ele tem escolhido na face dessa terra, e por nós, naquele dia, possamos dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é isso que nós esperamos, irmãos. Aqui nós não precisamos ficarmos preocupados, porque Deus nos promete, meu irmão, que assim como Ele cuida dos lírios do campo, dos pássaros que voam, Ele cuidará de cada um de nós. Mas além disso, irmão, Ele tem nos preparado um lugar aonde ninguém, irmão, sem santidade possa entrar. Ninguém que não o aceitar como Senhor e Salvador vai poder adentrar. Mas se você, meu querido, nesse dia, se colocar diante de Deus e entregar o seu coração a Ele, pode ter certeza que lutas você vai passar, mas a vitória também vai chegar, porque o nosso Deus é aquele que peleja por nós, é aquele que está sempre pronto para dizer: filho meu, eis-me aqui. Deus vos abençoe em nome de Jesus.